Sales Talk. Sales Talk. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sales Talk, né, um podcast da Sucesso em Vendas para você que deseja aprender aí alguns hacks sobre gestão e vendas, né, e consequentemente levar suas vendas aí para um próximo nível. Eu sou o Rafael Piepo, sou o gestor do marketing aqui na Sucesso em Vendas. Junto comigo aqui como host está o Guilherme Fará, nosso head de CS. E para quem ainda não nos conhece, nós somos uma referência no mercado hoje há mais de 30 anos, né, na construção de soluções personalizadas para a área comercial. E temos como objetivo ajudar a alavancar os resultados aí dos nossos parceiros. Nós estamos com um convidado muitíssimo especial aqui, né? Uma honra, né? O Thiago Gabri, ele que é fundador do Guia Não Definitivo, já foi VP de vendas da Resultados Digitais e Head de vendas do LinkedIn na América Latina. O tema que a gente vai abordar hoje aqui é a primeira vez como líder na área comercial. Seja muito bem-vindo, Thiago, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Rafael, obrigado, Guilherme, aí, pelo convite. Acho que é super bacana a gente poder participar dessas conversas, principalmente com uma empresa que acompanhou várias das mudanças que a gente costuma falar, né? Acho que muito do que a gente vê dessa transformação do mercado de vendas, a gente vê aí nesses últimos 30 anos, então acho que vocês acompanharam bastante aí ao longo desse processo, essas transformações, e acho que é super legal a gente poder discutir, trocar um pouquinho aí sobre essas experiências também. Então, obrigado pelo convite, espero que possa ser proveitoso. Pô, vai ser, com certeza. E conta pra gente um pouco aí quem é o Thiago, né? Quais são os principais marcos aí da tua jornada profissional para o pessoal te conhecer? Legal. Bom, eu sou, como a maioria das pessoas, um vendedor que caiu na área de vendas primeiro de paraquedas, né? Acho que ninguém acorda de manhã falando, nossa, quero ter uma carreira em vendas. Acho que talvez está mudando um pouquinho, as pessoas estão começando a olhar para isso, mas acho que cheguei ali meio de paraquedas, vim do mundo do marketing, é minha formação, é da onde eu sempre trabalhei. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2013, a Resultados Digitais estava bem no comecinho, né? Agora é RD Station. E eu tive a oportunidade de entrar lá quando não existia nem CRM, nem processo de vendas, junto do Eric, trabalhar na construção e na formação dessa equipe. Para quem não conhece, a Resultados Digitais é uma empresa de tecnologia, tem um software de automação de marketing, foi vendida recentemente para TOTVS por 2 bilhões, e pude passar por todas as, vamos dizer, toda a escadinha nesse processo de formação. Então, desde ser vendedor, coordenador, gerente, diretor, e assumir todo o time de vendas direta e indireta da RD. Saí de lá e passei um tempo no LinkedIn, fiquei 2 anos cuidando de uma das unidades de negócio para a América Latina que a gente tem. Então, atendia tudo que é América Latina, com exceção do Brasil, então foi bacana, acho que voltar a trabalhar com Latam de uma cadeira de vendas. E desde o ano passado, eu dei uma virada 360 aí na minha vida, saí de São Paulo, vim morar no mato, então se vocês ouvirem os passarinhos ou qualquer coisa do tipo, espero que não atrapalhe, porque às vezes eles param bem aqui para fazer um pouquinho de barulho. E tenho trabalhado com programas aí de consultoria e formação de gestores na área de vendas. Pô, que legal. Nesse caso, o Guia Não Definitivo, né? Isso, exatamente. Perfeito. A ideia do guia, eu costumo dizer que é um projeto, mais do que uma empresa, é um projeto. Então, acho que eu olho para ele com começo, meio e fim, não sei aonde vai ser o fim, acho que a gente está no começo ainda, mas tem algumas frentes diferentes que a gente costuma trabalhar. Então, a gente tem programas de mentoria, programas um pouco mais de consultoria, mas o foco realmente está muito forte em líderes de vendas e atendimento, né, nesse estágio das empresas que estão saindo do modelo mais de startup e indo para o que a gente chama das scale-ups, né, para esse processo de realmente escalar de uma maneira que consiga ser replicável. Então, é onde está o nosso foco aí de atuação. Empresas que estão em fase de tração, basicamente. Exatamente. Ou às vezes uma empresa grande que tenha um projeto novo dentro de casa, a gente vê muito isso hoje, né, essa ideia do empreendedorismo, então tem muito de... A gente sempre fez desse jeito, a gente entende que a gente precisa mudar, como é que a gente pivota isso dentro de um projeto, e aí você acaba tendo esse processo também de formação, né, ou reintrodução, às vezes, de um líder comercial, é onde a gente geralmente atua. Perfeito. Cara, excelente. Obrigado pela tua bela introdução aí, Thiago. Eu sou Head CS aqui na Sucesso em Vendas, e um ponto dentro do tema, já entrando, né, do tópico principal, que é primeira vez como líder na área comercial, que as pessoas devem se perguntar, né, nossa audiência, existe uma relação entre ser um bom vendedor e ser um exímio líder aí da área comercial?
Tem alguma ponte que liga essas duas questões, ou a gente está olhando para dois universos completamente distintos? Eu acho que com certeza tem pontos em comum. O fato de você ser um bom profissional individual e você ser um bom gestor, acho que tem vários pontos em comuns que podem ser aproveitados. Então, quando você pega geralmente bons profissionais individuais, você tem pontos positivos de proatividade, de busca por aprendizado constante, você tem pessoas que geralmente sabem ou costumam se relacionar bem com outras pessoas, principalmente na área de vendas. A gente sabe que, né, o nosso dia a dia como vendedor é falar com outras pessoas, é ter contato com o cliente. Então, acho que tem vários pontos que podem ser aproveitados com certeza. O que a gente tem que ter muito cuidado é não limitar a ideia de que se eu era um bom vendedor, eu vou ser naturalmente um bom gestor, porque aí é onde entram os diferenciais das duas cadeiras, e não necessariamente o que te fez ser um bom contribuidor individual vai te fazer ser um bom gestor. Então, respondendo a sua pergunta, existem pontos em comum? Sim, mas é uma garantia que se eu fui um bom vendedor, eu vou ser um bom gestor? Com certeza não. Eu acho que sem garantia, né? Com certeza vai ser uma aposta, só que dentro de qualquer tipo de aposta você tem probabilidades a favor ou a contra, né? Então é importante o gestor ou quem for fazer essa contratação, até mesmo rampeamento do cargo, conseguir mapear aí bons traços, né? Tipo, aumentar essa probabilidade de êxito. E aí, eu acho que parte... Sim. Pode falar. Só complementando, Guilherme, eu acho que assim, a coisa mais importante que a gente precisa ter, especificamente no processo de promoção ou de contratação desse novo gestor, é uma clareza de job description. É importante que você saiba muito bem o que essa pessoa vai executar. E aí, quando a gente pensa em job description, muitas vezes as pessoas pensam em... é só aquele formulário que eu preencho lá, entrego para o RH colocar no site, mas na prática, quando você monta esse job description, é exatamente o momento em que você está definindo que foco você vai dar na sua contratação, né? Então, não é só as atividades, mas é entender quais atividades vão ser executadas, quais são as metas, quais são as métricas dessa pessoa, quais são as competências de soft e hard skills que fazem parte, porque aí, baseado nisso, fica mais fácil de você selecionar. Às vezes, numa empresa... talvez mais transacional, um perfil de gestão que era um bom vendedor funcione melhor do que numa empresa que às vezes tem um modelo muito mais consultivo, muito mais complexo, muito mais enterprise. Então, acho que esse entendimento do que é o papel é a base para você realmente conseguir fazer uma boa contratação, e aí você vai entender se os perfis que você tem dentro de casa, que são bons vendedores, cumprem esses critérios e tem capacidade de desenvolver os critérios que eles talvez não tenham no curto prazo ou na velocidade que você precisa. Acho que é importante fazer esse exercício, né? Não, eu acho que foi excelente a tua reflexão, porque eu acho que o job description ele vem muito antes de você abrir o processo seletivo, tendo em vista que você já vai estar visionando, encontrar dentro da tua operação possíveis futuros líderes, coordenadores, e você pode até mesmo criar cases, começar a implementar, inserir essas pessoas nesse ecossistema de liderança antes mesmo de promovê-las, né? De fato. Então, quando existe isso, é bem bacana, tanto também no cargos de pré-vendedor para vendedora. Quanto mais difundido for a cultura de é bom que todos saibam do todo, é melhor do que colocar cada um na sua caixinha. Isso, um comentário também sobre isso, que eu acredito que o job description, né, feito de uma forma bem consistente, ele tira aquela subjetividade que a gente vê muito quando você conversa, né, com o pessoal relacionando a contratação de equipes de vendedores, de gestores, enfim, de equipes como um todo. A gente escuta muito, né, eu preciso de um vendedor mais experiente e tal. O que é um vendedor mais experiente? Eu preciso de um gestor que vendedor sênior, né? Eu quero um profissional sênior. Eu quero um gestor que seja um gestor pleno, um gestor júnior e um gestor sênior. O que é isso para você, né? Eu acho que o principal ponto é você tirar essa questão, tirar a subjetividade dentro das posições que você tem dentro da tua área. Acho que esse é a minha concepção. E acho que nesse desejo de gestor mais sênior e tal, e dessas conversas, uma coisa que é muito importante de você entender, quem está num processo talvez de contratação agora de cadeiras de vendas, VPs, diretores, gerentes, coordenadores, enfim, é entender que o que funciona para um modelo de operação não necessariamente vai funcionar para outro. A gente vê também muita gente, às vezes, acho que a RD, a gente conseguiu construir um case bacana para uma boa parte do mercado de tecnologia e durante muito tempo foi vista como uma empresa benchmark, a gente recebia muita gente lá na empresa para conversar, para falar, e às vezes a gente tinha que quebrar um pouco disso, de chamar mesmo as pessoas que iam lá e falar assim, olha só,
eu vou te contar uma história de sucesso dentro de um modelo de mercado, de um modelo de produto. O nosso produto ele é um ticket médio relativamente baixo, ele é um modelo um pouco mais transacional, ele tem vendas consultiva num processo de curto prazo. O que a gente faz aqui não necessariamente vai funcionar para você que vende soluções corporativas de milhões e milhões de dólares. Então, esse cuidado também é importante, e o contrário também vale. Às vezes as pessoas têm uma startup e aí ela recebe lá do fundo um direcionamento para dizer, você precisa seniorizar o seu time é muito júnior, e aí ela sai querendo contratar um profissional sênior, e a visão dela de profissional sênior, eu vou lá na Oracle, vou buscar um diretor da Oracle e vou trazer para cá para tocar minha operação. Aí ela pega um profissional que às vezes era um diretor na Oracle, mas que o time dele era ele mais uma pessoa. Ele recebia um plano que vinha praticamente pronto de fora e o papel dele era de execução. E aí você pega esse cara que tinha uma outra estrutura, um outro modelo, e enfia numa empresa com 10 profissionais que acabaram de sair da faculdade, que tem zero experiência em vendas, numa máquina que não tem nenhuma estruturação, onde esse cara tem que criar um plano, e aí não dá certo, e você fala, tá vendo, eu gastei um dinheiro. Mas está muito relacionado a essa falta de preparação do que a gente estava falando, é entender exatamente o que você precisa. Aderência do teu conhecimento. Qual é essa cadeira e o que a sua empresa faz, porque são mundos muito diferentes quando a gente está falando de modelos diferentes de vendas. Né? Exatamente, cara, você deu um exemplo que a gente vivenciou isso, eu até dei risada aqui, porque eu e o Guilherme, a gente teve uma reunião com um cliente e a dor dele era exatamente essa. O cara falou, cara, eu trouxe um diretor da Oracle aqui para estruturar toda a minha área comercial, e o cara em 6 meses não entregou absolutamente nada. Então é um exemplo real que a gente vivenciou disso que o Thiago acabou de falar. Assim, eu acho importante a gente deixar claro que ninguém está falando mal dos profissionais da Oracle, né? Pelo amor de Deus, mas assim, eu acho que é esse ponto da gente entender o que era o papel dessa pessoa antes. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, é importante a gente olhar e entender que assim, o que é um vendedor para uma empresa não necessariamente é o que é o vendedor para uma outra, o que é um coordenador de vendas, um diretor, um gerente. E a simples apresentação com só o nome do cargo não diz nada sobre o que você precisa. Não. Então, quando você vai lá e fala assim, eu preciso de um gerente de vendas, o que é um gerente de vendas para a sua empresa, né? Qual que é o papel desse gerente? Porque a gente tem aquela classificação básica lá, o coordenador coordena, então basicamente ele tem um papel mais operacional, o gerente tem um papel ali mais tático, né? Mas ainda com viés um pouco mais operacional, o diretor já começa do tático para o estratégico. Mas depende da empresa, depende do tipo de autonomia, e mesmo que seja tático, operacional e estratégico, o que é estratégico para uma multinacional americana que está no Brasil e que já tem processos pré-definidos, ferramentas pré-definidas de fora, não é a mesma coisa de uma empresa local que está começando a desenvolver tudo do zero. Né? Às vezes a gente vê essa simplificação até de budget mesmo, né? Às vezes a empresa se aperta ali, contrata um cara muito mais caro, mas não vai dar para ele o mesmo budget que ele tinha antes, né? O mesmo orçamento que ele tinha antes. E aí eu já vi situações da pessoa chegar e a primeira pergunta foi: quem vai ser a minha secretária? Aí você fala, olha, mas aqui não tem secretária. Tipo, como assim não tem? Eu sou um C-level e não tem secretária? Então, aqui na nossa realidade isso não existe. Então, desde essas coisas muito pequenas do dia a dia, mas que fazem diferença no resultado final. Então, esse alinhamento de expectativa, quando a gente vai trazer alguém de fora, é fundamental para a gente conseguir ter mais sucesso. Isso você falou, você incluiu no teu discurso o fato de ser operacional. Eu tenho colegas também do profissional que eu conheço, que foram para uma operação para ser gestor, mas colocavam muito a mão na massa ainda na operação. A gente brinca que é o head de si mesmo, né? Você está indo embora para ser head, e aí quando você vai descobrir, você é head de você mesmo, né? Exatamente. Até que ponto eu vou ter que executar e gerenciar. Então isso é bem importante, alinhamento de expectativas. Por isso que dentro do processo seletivo é entender tudo que a pessoa já vivenciou em desafios práticos, em moldes assim de dia a dia mesmo, rotinas, processos, ferramentas, e explicar o que eles pretendem, né? Eu acho que isso é bem importante. Mas aí, pulando para o assunto do gestor que está, às vezes, assumindo o primeiro cargo ou melhor, o vendedor assumindo o primeiro cargo de gestão dentro de uma operação, ele vai se deparar com alguns desafios que ele não tinha antes, que é a mudança de responsabilidade perante seus pares, né? Então, como que você vê, assim, quais são esses principais desafios que ele vai se deparar para quem está, às vezes, mirando esse cargo, né, ou está num processo de transição, que já é bom antecipar e entender que isso vai acontecer e é natural. Tá. Acho que eles vão variar muito da situação, como a gente estava falando, acho que cada situação vai trazer para você desafios mais específicos.
Acho que o primeiro desafio vem a quebra da expectativa, muitas vezes, do que é ser gestor ou ser líder. Existe uma visão ainda muito romantizada do papel do líder, gestor, e as pessoas têm pouca preocupação em realmente entender a rotina e o dia a dia. Então, acho que o primeiro desafio, quando você assume uma cadeira, é você se ver de frente com uma realidade totalmente diferente da que você imaginava. É o que você falou ali, né? Eu estou indo embora agora porque eu vou ser CMO de uma outra empresa. Eu chego lá e o cara é CMO e só tem ele no time. Então ele vai ser o CMO, ele vai ser o analista de redes sociais, ele vai ser o disparador de e-mail, ele vai ser, né, a pessoa que faz o cafezinho dele. Então, eu acho que esses alinhamentos de expectativas, eles fazem parte desses desafios ali que você provavelmente vai encontrar. Acho que tem um processo de validação muito importante quando a gente está falando de promoção dentro da mesma empresa, que é você sair dessa posição de par e entrar numa posição de líder. Ou de gestor, né? Eu acho que o líder ele é construído com muito mais tempo. Acho que quando você primeiro você vira gestor, né? E deve realmente estar focado em ser um bom gestor antes de querer ser líder, né? Li o livro do Obama e agora vou chegar implementando tudo no meu time amanhã, né? Tem que ter esse cuidado quando a gente está assumindo ali a cadeira. Então, é realmente entrar com esse papel de gestor, com essa visão de gestor e ter o cuidado com as pessoas que estão ali dentro do time de você alinhar o que você pode colaborar e o que você não pode colaborar. Quando as pessoas viram um gestor, existe um receio muito grande ali de se colocar vulnerável na frente do time, de mostrar realmente que você tem espaços que você não sabe, que você não conhece. Tipo, até ontem eu estava sentado do seu lado, né? Então eu acho que é alinhar essas expectativas e se colocar realmente numa posição de serviço. Porque, na verdade, você quando vira um gerente, um coordenador, você está ali para servir o seu time, né? O final do dia, você não quer você bater meta, você quer que as pessoas do seu time batam meta e, consequentemente, você vai bater a sua. Então, eu acho que é sair um pouco dessa sensação de protagonismo que muitas vezes, principalmente top performers têm, né? Toda reunião era sobre ele, toda vez que eu reconhecer alguém era ele que estava aparecendo, e agora numa posição de gestão, principalmente numa cadeira de coordenação, gerente, você está muito mais no back-office do que ali na frente. E aí trazer isso, deixar isso claro, dar espaço para que esse time possa realmente aparecer e aí aceitar que o seu papel é tirar a pedra da frente. Que a melhor forma de você validar o seu processo com seus pares é falar, cara, eu quero ser a pessoa que tira as pedras da frente para que as coisas possam funcionar. Então não precisa estar aqui te ensinando a vender se você já sabe. Não precisa ficar aqui falando para você como é que você vai melhorar o seu pitch comercial, se o seu pitch comercial já está funcionando. Agora, existem coisas quando a gente analisa em números, métricas, dados, que talvez mostrem que a gente pode trabalhar melhor esses pontos. Né? Acho que quanto mais a gente eliminar também a subjetividade no processo de gerir, menos atrito a gente tende a ter com esses pares, porque eu não estou aqui para falar com você sobre a nossa relação pessoal, ou se eu gosto de você ou não. Eu estou aqui para a gente parar, olhar os números e ver como é que a gente evolui, né, daqui para frente. Então, eu acho que eu acho que os desafios estão muito relacionados a isso, ao receio de se expor, né, e aí entender que está tudo bem, todo mundo tem pontos de desenvolvimento, a trazer muito para o lado pessoal e para discussões um pouco objetivas, com poucos dados, isso acabar gerando mais conflito do que realmente resolução, e a dificuldade de sair do protagonismo e realmente deixar que o time assuma essa frente e trabalhar ali no processo mais de back-office. Eu acho que são desafios bem comuns aí que a gente vê quando o pessoal assume, principalmente quando a gente promove um top performer. A gente pega alguém que era muito bom, que tinha muito destaque e coloca numa cadeira de gestão. Só vai saber o que ele precisa de fato sendo uma pessoa curiosa. Que tipo de... Porque ele tem lá de gestão 1 trilhão de livros que ele pode ler, mas a questão é qual é o livro que vai fazer diferença agora, se eu ler na próxima semana, no próximo mês, né? Que formas de ferramentas de one-on-one que eu posso aplicar, né? De fazer um feedback construtivo, de um PDI, colocar um meu liderado num PDI. Então são coisas sensíveis que ele vai ter que aprender, mas até colocar de forma cronológica por prioridades, né? Do que aprender, de que momento, de que forma ele vai aprender isso, para se sentir também progredindo, né? E eu acho que nesse ponto que você estava falando sobre a entrada, as pessoas têm medo de perguntar, quando na verdade a melhor coisa que você pode fazer quando você assume um time novo é perguntar. Então você senta com cada uma das pessoas que está ali e fala, cara, olha só, eu não sei quais são as coisas que a gente vai conseguir fazer junto, mas eu acredito que dê pra gente fazer várias coisas. Eu queria saber de você hoje, o que você acha que seriam as prioridades? E aí começar a alinhar a expectativa, não é sair fazendo uma de política, prometendo tudo para todo mundo, mas é você alinhar a expectativa e falar, cara, nisso eu consigo te ajudar, nisso eu não consigo, nisso a gente vai ter que brigar junto. São entregas, né, tangíveis. Exato, sabe? E você depois poder voltar lá e falar, lembra que a gente combinou isso, isso.
né? Isso está acontecendo, mas não tem uma expectativa também de chegar querendo mudar tudo ou chegar querendo resolver tudo, você não vai. É muito engraçado isso também. Eu já passei por isso, eu acho que todo mundo que vira gestor já passou por isso em algum momento, ou quase todo mundo, é assim: não, se eu fosse gestor, isso aí ia ser de outro jeito, eu ia fazer funcionar. E aí você acha que é simples, porque você tem uma visão míope de uma determinada situação. Exato. Né? E aí você entra e fala, agora vai resolver tudo. E aí você sai brigando com todas as áreas, aí você sai, tipo... E aí você vê que você tem as mesmas limitações, às vezes, que o seu gestor anterior tinha. Então, esse cuidado de não sair prometendo mundos e fundos, de não sair também querendo fazer tudo ao mesmo tempo, acho que é bem importante para entender que tudo tem um processo, né? Inclusive o nosso desenvolvimento. Perfeito, cara. Até vou puxar uma pergunta aqui. A gente está falando sobre uma pessoa de vendas que está assumindo, né, pela primeira vez um cargo de gestão. Vamos colocar um degrau acima, né? Se você é um C-level e você precisa, né, colocar uma pessoa do teu time de vendas na gestão, porque nem sempre o melhor vendedor vai ser o melhor gestor ou vai ser um bom gestor, né? São perfis distintos. Como que você enxerga na hora de eu avaliar uma equipe de vendas e eu tenho que promover um gestor? Você tira o teu melhor vendedor e promove ele? Quais são os critérios que você acredita que são essenciais para eu olhar para minha equipe de vendas e falar, cara, esse cara é o melhor cara para ser o meu gestor? Eu volto para o ponto que a gente estava discutindo do job description e das situações individuais, porque eu posso te falar assim, não, é fundamental para um bom gestor de vendas ser extremamente comunicativo. E aí eu tenho casos de ex-gestores meus e de ex-liderados meus que são excelentes gestores e que são super introspectivos. Então eu não acho que tem uma fórmula mágica, assim, né? O guia não definitivo chama guia não definitivo por uma razão. Exato. Né? Eu realmente acreditar que não tem uma fórmula única que resolve para todo mundo. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer quando você decide que você precisa colocar um novo gestor, ou você precisa sair da operação e ter alguém trabalhando com você, ou trocar um gestor atual, é assim: olhando para o meu time hoje e fazendo um diagnóstico do meu time hoje, aonde estão os gargalos? Porque se você falar comigo que você tem um gargalo de construção de equipe, onde você tem um problema de narrativa, onde as pessoas estão desmotivadas, onde você tem um time que se sente menosprezado, um time que não se sente valorizado, enfim, qualquer coisa relacionada a isso, talvez você precise de uma pessoa com um viés um pouco mais motivacional, inspiracional, um perfil mais influenciador do que qualquer outra coisa. Se você tem um time hoje que está uma zona e que nem você sabe aonde você tem que procurar, o que você tem que procurar, às vezes você precisa de um gestor muito mais analítico. Porque se já está uma zona e você bota alguém lá que não tem capacidade analítica e que só é muito bom falando, você vai só continuar empurrando na força bruta. E provavelmente algum problema isso vai aparecer. Então, assim, tem que fazer um diagnóstico específico dentro da sua operação para entender exatamente que tipo de gestor você precisa contratar. Quem que faz daí esse diagnóstico pensando na ótica de um C-level e um entrosamento, às vezes, do RH ou outras áreas, né, ademais, assim. O que você acha que pode trazer insights aí para dentro da mesa para encontrar esse cargo ideal, né? A descrição do cargo ideal. Se você não sabe a situação atual do seu time, provavelmente você vai errar na hora de contratar. Então, assim, a responsabilidade final do diagnóstico, com certeza, é desse C-level, desse diretor, dessa pessoa responsável pela área. Porque se você não entende do seu negócio, você está basicamente pegando alguém que entende menos. Porque, assim, vocês trabalham com consultoria, eu trabalho também com processo de mentoria e tal. A gente entende de vendas, a gente não entende do negócio do nosso cliente, num primeiro momento, né? A gente não chega lá na empresa e fala, não, já sei tudo do seu negócio, tem que fazer assim. Agora, o cliente entende muito do negócio dele. Então, obviamente, uma consultoria, uma mentoria pode ajudar a facilitar essa jornada de entendimento, mas no final do dia, a decisão tem que ser dessa pessoa que está lá. Ela não pode terceirizar a responsabilidade e falar assim, eu não sei quem tem que contratar, vou contratar com um headhunter e ele contrata para mim. Porque provavelmente vai dar merda, tá? Provavelmente vai ter um problema ali na hora de resolver o problema. Então, assim, você tem que saber o que você quer, saber o que você precisa. Agora, você pode pedir ajuda? Com certeza. Acho que consultorias, mentorias podem ajudar a trazer uma visão externa e te ajudar a simplificar, né, e às vezes, metrificar, organizar as informações de uma maneira que isso seja mais assertivo. Você pode usar o seu time de RH para entender quais são as coisas que dentro da sua empresa hoje são levadas em consideração. A gente sabe que várias empresas utilizam testes de perfil, testes de análise comportamental, então você pode usar esse tipo de teste também para poder entender. Hoje, olhando para o meu time,
que tipo de perfil eu preciso trazer para complementar ou para gerenciar esse perfil. Então, acho que você pode buscar ajuda, mas no final do dia você não pode terceirizar a responsabilidade de trazer um head de vendas ou exatamente, sabe? No final do dia, contratar errado dá muito mais trabalho do que não contratar ninguém. Exato. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo de parar para olhar, eu prefiro terceirizar tudo, faz aí. E aí você simplesmente está pegando ali, né, o seu potencial sucesso ou insucesso está dando na mão de alguém. É basicamente a mesma ideia, assim, terceirizar 100% sem entender o que você está fazendo, é basicamente você pegar todo o seu dinheiro andando na rua e ver um cara com aquela placa vendo ouros e falar, o ouro parece legal. Eu perguntar para ele se é um bom investimento. Falar, e aí, se eu gastar todo o meu dinheiro e comprando ouro, é um bom investimento? Claro, maravilhoso. E pegar todo o seu dinheiro e comprar em ouro na rua lá na 25 de março. Então, você não faz isso, né? Você tem que ter o mínimo de noção do que você está procurando, do que você está fazendo. Você pode se aconselhar com pessoas que saibam fazer mais sobre você, das questões técnicas, mas no final do dia é uma decisão sua, né? Para a audiência, essa que é a grande reflexão. Você que está escutando a gente agora é pensar assim, eu sei de cabo a rabo todos os problemas da minha operação, né, na área comercial, sei os gaps que a gente tem, os gargalos. Esse diagnóstico está claro para você? Se não, trabalha nele antes de contratar, antes de promover alguém, né, o cargo. Eu acho que esse que é o grande sacada. É isso, seja sozinho, seja com alguém, seja buscando um time de ops, seja buscando alguém dentro da empresa que vai te ajudar, mas as pessoas, a gente tem um problema, e eu acho que é uma questão cultural mesmo, pelo custo médio da nossa mão de obra na América Latina, tá? Isso não é um problema só de Brasil, a gente fala muito sobre isso em outros países também, é o seguinte, é barato contratar, né? Acho que a gente tem visto aí um pouco de movimento, talvez, de algumas áreas de vendas e profissionais de vendas mais caros, principalmente os muito bons, mas é barato contratar no Brasil hoje. Se você quiser contratar simplesmente lá uma pessoa X sem muita formação e jogar numa área de S10, você consegue fazer isso relativamente barato. Muito mais barato, às vezes, do que investir em tecnologia, investir numa boa ferramenta, investir num bom processo de diagnóstico. Então, a gente tem culturalmente uma visão de serviço e de resolver todos os problemas com gente. Né? Então, a gente tem uma questão cultural meio que assim, eu tenho um problema, o que eu faço? Bota alguém lá que alguém resolve. E aí a gente começa a ver operações extremamente infladas, extremamente inchadas, extremamente ineficientes. E aí as pessoas chegam pra gente depois lá na frente falando assim, então eu tô com um monte de cadeira, minha empresa tem SDR, BDR, PTR, vendedor inside sales, outbound, vendedor canal 1, canal 2, canal 3, CS, IS, e a gente não consegue sair do lugar. E aí é simplesmente porque o gargalo muitas vezes está exatamente nesse processo de diagnóstico. A gente tem uma cabeça muito mais voltada para tentar resolver problema botando gente do que encontrando uma forma mais eficiente de fazer isso. É só a gente olhar a média de investimento em ferramentas que os americanos fazem comparados com a gente. E aí você fala, lógico, Thiago, gastar $120 num CRM por mês em dólares é muito mais barato do que eu ter que contratar um CRM por $120. Só que quando a gente pensa proporcionalmente mesmo em gasto, a gente tem muito mais investimento em ferramentas. Pessoas daí realmente pesam muito mais a balança. E é importante idealizar, assim, sentar para pensar o que é o cenário ideal. A gente faz muito isso em CS, né? Quais são as jornadas, e a jornada não só do meu stakeholder externo, aquele que está comprando, mas interno também, né? Onde que eu tenho perda de otimização de tempo aqui, tarefas. Se você começa a mapear, isso daí é muito mais fácil também para ver se de fato você precisa de um líder, né? E sabe o que costuma acontecer? Geralmente o processo é assim, você precisava de mais informação, mas meu CRM não me dá. Vou contratar um estagiário de Ops. Aí jogo lá o estagiário de Ops. Acho que todo mundo que teve uma máquina de vendas de escala já fez esse movimento em algum momento. Aí bota o coitado lá o dia inteiro fazendo planilha. Aí você fala assim, não, mas agora as planilhas não estão muito visuais, eu preciso disso mais integrado, eu preciso de uma visão mais completa. Aí contrato um BI, aí eu contrato depois. E aí quando eu vejo assim, cara, se eu tivesse contratado um CRM desde o começo, que me desse os dados que eu precisava, eu não precisaria ter um estagiário de Ops, um BI, uma ferramenta de BI, uma ferramenta de banco de dados, uma hospedagem. E alguém que pilotasse os dados, né? Sabesse o que fazer com os dados. Então eu acho que
Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar. E aí, assim, eu passei por isso durante muito tempo, principalmente na época da RD. Era qualquer problema que a gente tinha, metia alguém, entendeu? Era tipo assim, vou pegar mais um estagiário. Eu acho que eu cheguei a ter, dentro do meu time de vendas, dentro da RD, no total, eu cheguei a ter mais ou menos umas 140, 150 pessoas, entre vendedor, analista e tal. E eu acho que eu devo ter chegado a ter uns 15 estagiários. Eu adoro estagiário, acho estagiário maravilhoso, só que hoje eu consigo olhar e pensar assim, primeiro tem que ser uma experiência que agregue, obviamente, para ele, né? Que tenha aprendizado. E acho que nesse aspecto a gente sempre conseguiu fazer muito bem, tanto que vários dos estagiários que a gente contratou, inclusive vários ainda estão lá e são até, inclusive, hoje já coordenadores de times. Mas, assim, tem que ter um papel para essa pessoa e tem que ser um processo transitório. A gente tem que entender que, assim, não é um processo perene. Você está resolvendo um problema. Exato. E aquele problema tem que ter um começo, meio e fim. Em algum momento aquela cadeira não pode existir mais. Eu brincava que com os meus liderados lá, que eu falava, gente, a gente tem que trabalhar todo dia para nossa posição acabar. Porque na prática é isso, assim. O sonho ideal, acho que de qualquer empresa, é poder trocar os vendedores por um botão, né? Imagina que coisa maravilhosa, se você não precisasse ter um time de vendas, problemas, self-service, dores, tristezas, o famoso Você bota um botão, Netflix. O cara entra, como é que faz para assinar? É isso. E você não tem todos os complicadores que vêm quando a gente traz gente. Porque assim, eu lido com gente, eu adoro lidar com gente, eu trabalho com isso. Mas a gente tem que aceitar que quanto mais gente, mais problema. Sempre. Então, quando a gente está pensando nesse processo de escalar, e nisso tudo que a gente está discutindo sobre novos times, novas gestões, novas pessoas, a gente tem que pensar assim, se eu estou trazendo alguém hoje para coordenar um time de vendas, é porque tem outras coisas, talvez, no meu processo, que não permitem ainda que meu processo seja 100% self-service, que seria o mundo ideal, né? Então, que skills eu tenho que visualizar o que está acontecendo, né? Gestionar a operação. Que skills eu preciso trazer nesse ponto para realmente conseguir caminhar cada vez mais para essa visão? E não é que assim, o mundo de vendas vai acabar, os vendedores vão morrer, não é isso. Mas as pessoas vão trocar de função. Então, assim, eu acho que a cadeira de BDR, por exemplo, que é extremamente útil ainda hoje para muitas empresas, não é uma cadeira que vai durar muito tempo, porque é uma cadeira importante num período de transição, onde você tem a necessidade de educar um contato, de prospectar um contato, enfim, de uma maneira um pouco mais manual do que se essa pessoa fizesse isso tudo sozinho, se educando online, por exemplo. Então, eu acho que a evolução natural é essa, e a gente, quando vai contratar, tem que pensar com isso. Assim. Se você traz um gestor que ele quer ficar naquela cadeira para o resto da vida e quer manter aquela mesma estrutura e aquele mesmo modelo, sua empresa não vai evoluir. E eu acho que eu acredito também que não negligenciar a tecnologia também, né? Muitas vezes você negligencia a tecnologia, o software, trazer o CRM, e você acredita que trazendo uma série de pessoas, né, você vai resolver o teu problema. Né? Vou fazer dentro de casa, né? Vou fazer dentro de casa. Vou criar tudo dentro de casa. Exatamente. Eu acho que a forma mais inteligente é você saber conciliar essas duas coisas, né? Você saber utilizar da tecnologia para otimizar o máximo que você puder, né? E claro, né, até mesmo no perfil dessas pessoas, no job description dessas pessoas, você trazer pessoas que saibam atuar com essas tecnologias. Eu acho que essa é a grande sacada aí quando você tá buscando uma pessoa dentro de um processo otimizado. Um grande tópico aí, até mesmo polêmico, é o tal do forecast, né? A previsão que você consegue gerar do mês do que vai acontecer ali. Então, no MTD, month to date, está em 50%, como é que eu faria para estar 100%? Eu acho que esse olhar de previsibilidade, ele é uma grande característica de bons líderes, que conhecem realmente o seu negócio, sua operação, os seus vendedores, gatilhos que fazem você vender mais, tirar a venda de onde, né, o vendedor por si só já não via, e otimizar ali os resultados daquele mês. E previsibilidade vem muito com essa experiência de reflexão, refletir constantemente sobre a tua operação. Né? Você pode ter o CRM que te dá um forecast, mas qual que é o racional por trás dele, né? Total. E eu acho que aí tem outra coisa importante também quando a gente fala sobre nova gestão, que é o seguinte: é muito comum as pessoas aprenderem a fazer forecast no feeling, né? A gente vai com o tempo, e é natural, assim, acho que o nosso cérebro automaticamente, nosso subconsciente lá, começa a processar algumas informações que a gente não percebe que a gente está vendo, sentindo, sei lá, e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade dentro da situação que está acontecendo no time. Só que é muito importante você entender que você não vai ser líder da sua operação para o resto da vida sozinho, a menos que você não queira escalar a sua empresa e tá tudo bem. Então, em algum momento, você vai precisar passar isso para alguém.
E ninguém aprende a fazer forecast por osmose. Não tem como você sentar lá com a pessoa e falar assim, olá, novo gestor, me dá a sua mão, a gente vai fazer aqui uma sessão conjunta e aí você vai absorver todo o meu conhecimento. Então, as ferramentas, o processo, a metodologia, o que a gente estava falando antes, ela é fundamental também para você formar esses novos líderes. E aí não dá para você chegar e falar assim, mas ninguém me formou. O cara se vira e aprende, entendeu? Porque tudo bem, você pode trabalhar assim, não tem problema nenhum, mas eu duvido muito que os bons gestores queiram trabalhar na sua empresa por muito tempo. Então, entender isso também é importante, porque sim, o forecast passa por um processo de feeling, quando você conhece muito da sua operação, principalmente se você é um fundador, se você, né, criou a empresa e tem informações ali que talvez nem todo mundo tenha. Mas, cara, você vai lá e contrata, imagina a situação, você precisa contratar um VP externo. Aí você vai lá e não tem nada, sua empresa é uma zona. Aí você vai lá e contrata um VP externo e fala assim, cara, então, eu te contratei porque eu preciso organizar isso tudo aí. Eu já queria que você, aproveitando que hoje é dia 27 de outubro, né, você vai começar a trabalhar 100% aí a partir do dia 1º de novembro, queria que você me passasse já o forecast de novembro e dezembro para a gente poder botar aqui e entender como é que as coisas vão funcionar. E aí o cara vai perguntar, mas aonde eu vejo isso? Pergunta pro time, entendeu? Aí o cara não tem sensibilidade nenhuma. Não, porque às vezes acontece assim, eu já conheço o meu time. Então eu sei que o Pedrinho é mais otimista, a Carlinha é mais negativa, a Zezinha é super otimista. Então quando eu pergunto e ele me fala 10, eu já sei que é 7. Quando o outro me fala... Só que se você não consegue botar isso num machine learning, numa forma que você vai realmente aprendendo com esses dados, para você criar uma maneira mais previsível, né? Não tem como evoluir, não tem como escalar, não dá para escalar a sua cabeça. E eu acho que esse é outro ponto importante também quando a gente pensa em gestão e novos líderes. Não dá para você tirar uma fatia do seu cérebro e enfiar via a orelha da pessoa que você está contratando. Você precisa, passar essa informação de alguma maneira mais estruturada. Então, quanto mais estruturado você tiver nesse diagnóstico que a gente estava falando antes, mais fácil de você passar essas informações também para quem está chegando. Então, acho que as coisas todas se conectam, né? Quando a gente fala de escala e todas, no final do dia, vão cair em números, tecnologia e dashboards, porque é para isso que a tecnologia serve, né? Perfeito, cara. E quando a gente fala dessa transição, né, da pessoa que está assumindo, né, aí como pela primeira vez, né, como líder na área comercial, o que você pode indicar como alguns mitos, né, que existem a respeito dessa primeira liderança? Porque acredito que muita gente, antes mesmo de assumir, já começa a colocar um monte de coisa na cabeça, já começa a fazer um monte de suposição, ler alguma coisa que talvez não motive ela a fazer aquilo. O que você considera como mitos aí para tranquilizar a galera que está chegando nessa posição? Mitos da gestão, eu acho que tem vários. Acho que os mais comuns são quando é exatamente esse processo que a gente costuma falar dessa diferença entre líder e gestor. Acho que a maioria dos mitos eles estão relacionados a líder. E essa visão idealizada de liderança que a gente tem, que é uma coisa construída mesmo na nossa cabeça, com os exemplos que a gente recebe, né? Desde criança vendo tipo super-herói e olhando para aquilo e pensando que, né? Então acho que os mitos estão muito relacionados. Oi? É o mundo ideal, né? Que dá tudo certo. Isso, aquele herói que sempre ganha e tal. Então, assim, eu acho que os principais mitos dos novos gestores estão relacionados a essa visão idealizada de liderança. O líder que sabe tudo, né? O cara que vai ter que ter resposta para tudo. Então, qualquer coisa que meu time vem me perguntar, eu tenho que saber responder. O líder que resolve tudo. Então, aquela sensação de sobrecarga de tipo, qualquer problema, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, porque imagina o meu time, se ele me vê e eu for fraco, e eu não mostrar, e eu não resolver, o que eles vão pensar de mim, eles vão pensar que eu não dou conta. Então, acho que essa visão aí, ela é um mito bem, bem, bem comum. Eu acho que essa ideia do líder protagonista de todas as coisas, então essa visão de que agora eu vou ser líder, então é tudo sobre mim, né? Então é meio que assim o líder sol, né? Aquela pessoa que vira líder e agora o mundo gira ao meu redor. Eu acho que esse é um problema, é um mito bem comum. Eu vou resolver tudo que ninguém nunca conseguiu resolver, então acho que isso é super comum também, tipo a ideia de agora eu vou assumir essa cadeira, agora camisa 10 certo, aqui. Entendeu? Tipo, não deu até hoje, Perdi. Já tiveram 10 gestores, passaram 10 pessoas antes de mim, todos com o mesmo problema, mas agora eu, em 2 meses, vou resolver tudo. Então, acho que esse mal dimensionamento do tempo, essa ideia meio idealizada de resolução. E eu acho que o último, especificamente quando a gente fala de mitos da área de vendas, eu vou ganhar muito mais dinheiro sendo líder.
Exato. Eu Cara, acho que assim, legal você falar disso. Importante. acho que esse é um mito muito, muito, muito comum e é engraçado, eu acho que é importante a gente trazer, porque assim, só essa semana eu tive 3 clientes meus que a gente estava conversando sobre pedidos de demissão de pessoas que acabaram de ser promovidas como gestor. 3 líderes em 3 empresas diferentes na mesma semana. Acabaram de ser promovidos como gestor e estão muito insatisfeitos porque não estão ganhando mais o dinheiro que eles ganhavam antes e estão querendo sair. Eu ia entrar nesse ponto agora. Eu acho que isso é uma coisa muito comum. É fundamental a gente falar de remuneração, né? Cara, se você vê a galera ali em vendas ganhando comissão sem ter teto, né? Aí o cara é promovido, vira um team leader ali, vira um coordenador, né? Um head. Aí ele se limita, né? Aí muitas vezes os top performance ganham o dobro dele, né? Até a pergunta, né? Como que você lida com isso, né? Como que você como gestor tem que lidar, né? Com essa situação? Porque vai acontecer. Vai. A não ser que a política, a não ser que a política de remuneração da empresa seja diferente, mas o comum eu não conheço nenhuma, tá? Eu também não. Eu não conheço nenhuma empresa que realmente tem uma operação de vendas eficiente, com pessoas de altíssima performance, onde você não tenha vendedores ganhando mais do que os líderes dentro da área. É comum que isso vai acontecer. E assim, várias vezes eu já tive inveja do olerite de um vendedor meu, de eu olhar e falar, meu Deus do céu, olha só. E às vezes vai acontecer assim, aquele deal que você ajudou a vender, que você foi lá, que você abriu porta, que você fez. Você olha e fala assim, essa comissão tinha que ser rachadinha meio para mim, essa pessoa, porque não é justo. Né? Então, acho que assim, acho que faz parte, isso vai acontecer em qualquer operação onde você tem vendedores de altíssima performance. O que não vai acontecer é você ter a média dos seus vendedores ganhando mais do que a liderança, porque se isso está acontecendo, você tem um problema de desenho de modelo de remuneração. Então, quando você fala assim, não, todos os meus vendedores ganham mais do que eu, aí, amigo, você tem que sentar e conversar, porque tem alguma coisa realmente errada. Perfeito. Agora, você ter destaques dentro do seu time fazendo muito mais dinheiro que você como líder, é normal, isso vai continuar acontecendo. O que eu acho que acontece, muito conectado àqueles mitos que a gente estava falando antes? Existe um endeusamento da liderança, né? É aquilo que a gente falou lá no começo. Às vezes você vê profissionais excelentes, com um potencial enorme de crescer dentro de uma empresa, e a pessoa vira e fala assim, recebi uma offer, estou indo embora. Você fala, tá, mas você vai para onde? Eu vou ser head de vendas da empresa Zezinho da esquina. Você fala, tá, mas você vai ser head de vendas de uma empresa que tem uma área de vendas de ninguém. Às vezes uma empresa que tem zero potencial de produto. Eu não estou falando que as pessoas não possam mover. Eu saí de ir para uma empresa grande, Thiago, e entrei na RD lá atrás, no comecinho, quando a área de vendas nem existia. Mas assim, teve um potencial no negócio. Eu não fui para lá com uma promessa assim, venha ser head. Eu fui para lá porque eu fui ser vendedor de uma empresa que estava começando, que tinha um potencial legal. Então, assim, eu acho que essa pira que as pessoas têm às vezes é quase que assim, o fetiche da liderança, sabe? Aquela coisa meio que, nossa, agora eu vou ser líder e tal. Faz as pessoas tomarem decisões erradas, faz ótimos lobos solitários, pessoas que são muito boas trabalhando individualmente, com controle das suas ações, dos seus resultados, entrarem numa carreira de gestão quando é que não tem nada a ver com o que elas querem. Né? Então, eu acho que algumas coisas para evitar. Eu acho que primeiro você como líder, antes de promover um novo líder, você realmente entender as motivações reais desse liderado. E quais são as coisas nessa pessoa que motivam ela no dia a dia? Porque se você tem um profissional que é 100% motivado financeiramente, o caminho dele provavelmente não é o da gestão. Isso só... Sabe, se a cadeira dele, se a cabeça dele pensa o dia inteiro em remuneração, talvez o melhor caminho para ele seja, e ele pode assumir mais desafios, ele pode ter cadeiras mais estratégicas, mas não necessariamente lidando às vezes com um time muito grande, com uma operação muito complexa, principalmente que não performa. E aí eu acho que esse é um outro problema que é muito comum, que é você pegar você tem uma operação de 10 vendedores, você tem um vendedor que performa muito acima de todos os outros. E ele performa porque ele tem um perfil muito mais agressivo, ele tem uma cabeça muito diferente, aí você pega ele para promove como líder. E aí vira um desastre, porque ele quer que todo mundo trabalhe do jeito dele, ele quer criar um monte ali de... Né, acho que todo mundo que tá ouvindo a gente em algum momento já viu lá o Malvado Favorito, né? Meu Malvado Favorito e os Minionzinhos lá, amarelinhos. É meio que isso, assim, sabe? O cara quer ser o rei daquele monte de bichinho igualzinho a ele, que faz as coisas que ele manda, quando não funciona assim na realidade, quando a gente tá falando de profissionais mais qualificados, né? Os caras estão lá por uma razão, então não dá simplesmente para você chegar e querer criar cópias suas, né? Esses mini-eus aí, né? Então acho que
Eu acho que isso é um ponto muito importante. Acho que alinhar expectativas realistas. Se você sabe que esse profissional que vai assumir uma cadeira de gestão é uma pessoa extremamente drivada, direcionada por dinheiro, é você fazer uma análise realista, sabe? É tipo, às vezes chegar mesmo. Eu já cheguei para gestor e falar: olha só, a posição é essa, isso aqui é o seu ajuste de salário base. Hoje, se a gente fosse pensar nos últimos 6 meses, se você fosse gestor desse time, com a performance que esse time teve, você teria ganhado menos do que você ganha como vendedor em todos os meses. É lógico que a gente está te colocando nessa cadeira porque a gente quer que esse time melhore a performance, que esse time evolua, que esse time possa entregar mais, mas eu preciso que você saiba que o cenário é esse. E aí, dependendo da situação, até você combinar mesmo, você falar: olha, como a gente sabe disso, se for uma disparidade muito grande, mas a gente acredita muito nessa mudança, a gente está colocando aqui um bônus de transição, você vai receber durante 2, 3 meses aqui um gatilho, alguma melhoria, um salário adicional, que depois não vai mais fazer parte do seu modelo de remuneração. Então, mas eu acho que é alinhar e ser muito transparente. As pessoas têm medo de falar de remuneração, gestores têm muito uma ideia de que a gente tem que vender a posição, ao invés de alinhar expectativas realistas. E aí a gente vende demais, depois tem problema e precisa... Sonho grande, né? Totalmente. Esse lance que você falou de criar os mini-eus, né? Entra a importância de você ter, né, essa diversidade no teu time. Inclusive você saber que você precisa de um cara top performance que seja assim movido só pela remuneração. Você precisa ter esse perfil, da mesma forma que você também precisa de um perfil de uma pessoa que talvez tenha o culhão para ser um head depois, mesmo não sendo um top performance, né? Você tem que equilibrar isso, né? Acho que isso é um ponto muito importante quando você fala de você não chegar ali e querer as suas cópias, né? Total. Perfeito. E aí eu acho que tem uma coisa também importante quando a gente fala sobre diversidade, e aí não só diversidade de gênero, racial e todos os outros pontos de diversidade que geralmente vem quando a gente fala da palavra. Diversidade, mas assim, diversidade mesmo de forma de trabalho, os pontos que você colocou. Eu acho que não é só dizer também estar aberto a, mas é ser proativo na criação de um espaço em que essa diversidade possa ter sucesso. Porque também existe muita gente que fala: não, eu sei da importância de não criar um time de 100% igual a mim, e eu trabalho para isso, inclusive estou contratando aqui profissionais diferentes. Aí vai lá e contrata um profissional extremamente diferente do perfil que ele está acostumado a liderar, e ele não ajusta em nada o processo de gestão dele, e aí depois ele fala: tá vendo por que eu só contratava aquele outro perfil? E eu contratei esse aí e não deu certo, né? Então esse cuidado também é importante quando a gente fala sobre diversidade. Não é só trazer ou colocar no time, mas é você garantir que, assim, se eu tenho uma pessoa no meu time que precisa ser mais visual na hora de entender uma informação, não adianta eu continuar fazendo a minha apresentação, os meus PPTs, da minha vida, sem fazer esse tipo de adaptação. Então, isso é bem importante. Thiago, cara, maravilha. Eu acho que para a gente conseguir fazer um fechamento bem rico aqui, a gente gosta de estender a oportunidade de você também dar mais algumas dicas, às vezes de algum ponto que a gente não te trouxe em formato de pergunta, sobre, né, estou entrando na primeira gestão. Então, tem dicas que você tem aí de algum ponto adicional, tudo que você já passou, ou queira condensar, às vezes, numa frase, alguma coisa assim? Então, dicas do que fazer, ia falar depois o que não fazer, né? Esse olhar sempre, então, do que são boas práticas e o que evitar. Tá. Então, eu vou tentar dar algumas até meio juntas aqui. Vai lá. Acho que vocês falaram sobre livros, sobre aprendizado prévio, como é que você pode se preparar. Eu acho que, assim, o que fazer, acho que é super legal você ler, se informar, se manter atualizado, principalmente num formato que faça sentido para você. Eu não gosto de falar assim, tem que ler muito livro, porque eu, Thiago, apesar de ter um monte de livro aqui, se eu puder escolher, eu prefiro aprender em vídeo, aprender na prática, do que efetivamente ler. Eu leio muito por uma questão de necessidade de entender um pouco mais a fundo determinados conceitos. Mas o meu ponto aqui busque conteúdo externo para que você possa aprender, para que você possa se preparar, mas entenda que conteúdo aplicado é só conteúdo. Para você realmente ter conhecimento, para você poder desenvolver a habilidade, você precisa colocar em prática. Então, não acha que porque simplesmente você lê um livro sobre gestão, amanhã você vai ser o melhor gestor do mundo. Ou porque você foi lá e leu o livro do Obama, que a gente brincou ali, que amanhã você vai estar implementando e você vai virar o Obama no seu time amanhã. Porque o que está lá na teoria pode não se aplicar na sua realidade, na sua prática. Então, eu acho que assim, o que fazer
com certeza procure se informar, encontrar um caminho, um canal, um modelo, pode ser podcast, pode ser vídeo, pode ser TED, pode ser livro, pode ser o que você quiser, para que você possa se atualizar sobre conhecimento, para que você possa ganhar, o Sales Talk, né, para que você possa ganhar conhecimento. Mas não acredite que você desenvolve a habilidade só no conhecimento, a habilidade está exatamente quando você coloca isso em prática. Então, acho que leia, busque informação, e não ache que simplesmente que você fez isso, você já pode implementar tudo e você está resolvido, você sabe o que você tem que fazer, porque não é assim. Acho que isso é o que fazer e o que não fazer. Eu acho que o outro que é o que fazer, e aí também relacionado ao que não fazer, não crie expectativas idealizadas em cima da sua posição. Então, realmente pergunta, entende, pergunta sobre o time, pede para ver dashboard, pede para ver número, entende realmente em que buraco você está se metendo. Porque às vezes a gente se empolga demais, não faz o devido trabalho que a gente deveria ter feito antes e acaba entrando numa roubada quando a gente vai para uma cadeira de gestão. Então, entender isso, entender os desafios é bem importante. E o que não fazer é não se empolgar simplesmente porque alguém te ligou te oferecendo uma posição de head e aí você simplesmente vai lá, se joga sem saber aonde você está se metendo. Eu acho que esses dois pontos aí eu acho que também são bem importantes. E eu acho que por último, se eu pudesse dizer, é assim, você não vai ser o melhor líder do mundo na sua primeira experiência, você não é o bonzão que em algum momento alguém falou que você era, e com certeza tem muito espaço aí para você aprender e se desenvolver, e com certeza o que te fez o melhor vendedor do seu time não é o que te vai fazer o melhor gestor. Então, eu acho que aí o conselho de o que fazer é esteja aberto a entender que a gente está aí para aprender. A partir do momento que você está numa cadeira, numa empresa, num espaço onde não existe aprendizado, onde não existe desenvolvimento, você deveria começar a questionar se você quer estar ali. Então, se você tem esse mindset de aprendizado, né, essa mentalidade de aprendizado, e você se coloca numa posição como aprendiz mesmo, a possibilidade de você transformar todo aquele conhecimento em habilidade prática é muito maior do que se você se colocar na posição de eu estou aqui, eu ensino, eu falo, eu mando, ao invés de eu estou num processo realmente de aprendizado e desenvolvimento. E aí é um processo ativo de aprendizado, não é para tipo assim, então entendi, Thiago, então o negócio é eu sentar aqui e esperar, alguém vai me ensinar, né? Porque esse modelo escola, a gente deixa lá na escola, faculdade, a gente deixa lá na faculdade, a gente está falando de um processo ativo de aprendizado, que é como adultos aprendem. Então, tem que botar em prática, mas tem que estar disposto a entender que talvez as ideias que você tinha não funcionam para aquela realidade onde você está. E cada dia é um dia, né? Nem sempre porque um dia foi fracassado que amanhã vai ser o mesmo. Então, esse reset diário que a gente tem é que também a gente não pode ficar só se pautando no resultado positivo de um mês e achar que o outro mês está ganho também. Quem trabalha com vendas, acho que essa montanha-russa aí a gente conhece bem, né? Já está meio calejado, mas para liderança também, porque às vezes você vai se deparar com um liderado, teve alguma situação desconfortável, deu um feedback negativo, você vai para casa, vai se sentir mal também, vai carregar um pouco daquilo lá, mas aquilo não é eterno, vai passar, né? É um sentimento. Mas é importante você sentir, é importante você aproveitar isso. E é importante quando a gente pensa em aprendizado de adulto, o aprendizado de adulto passa muito por esse processo de absorção. E aí é muito legal, assim, se você tem um sentimento sobre alguma situação, explora isso, entende isso, aprofunda isso, porque aí também estão os aprendizados. Senão a gente fala assim, fui lá ontem, dei um feedback horroroso pro meu liderado saiu chorando, cheguei em casa, me senti super mal, mas aí no outro dia eu acordei, tomei meu café, li o meu livro, fiz meu podcast, fui pra academia, dei aquela corrida, voltei zerado, entendeu? Porque aí você não tem aprendizado, então o aprendizado passa exatamente por essa importância de processar o que está acontecendo. Respeitar e aí isso. Os sentimentos seu e do outro ajudam também a gente a processar isso melhor. Perfeito. Legal, Thiago. Pô, cara, que bacana. Eu sempre faço uma brincadeira aqui, né, que é do mito ou verdade, né, eu pergunto, eu falo uma frase afirmativa, a pessoa diz se ela acha que essa frase é um mito ou se é uma verdade. Eu vou fazer uma só para você que tem tudo a ver com o que a gente falou. Existe uma frase que é, sua equipe é o seu espelho. O que você pensa sobre ela? Mito ou verdade? Eu acho difícil porque é tipo você é o que você come, né? Eu acho que a sua equipe é o seu espelho. Para mim é um mito. Eu acho que não necessariamente é isso que precisa acontecer. Acho que é o contrário. Acho que porque espelho reflete exatamente o que você é e nunca vai ser. Senão acho que a gente cai no que a gente falou do exército de mini eu ali, né? Tipo, legal. Se a sua equipe é exatamente aquilo que você
reflete, se posiciona e tal, não tem aprendizado, não tem diversidade, não tem evolução. Eu prefiro pensar que talvez você seja o espelho da sua equipe, né? Então, baseado naquilo que você faz e tal, é a forma como as pessoas te percebem, as pessoas te conhecem. Eu acho que eu construí muita coisa e acho que ganhei muita coisa com o meu processo na RD, mas não é porque a minha equipe era igual a minha, era porque eu consegui aprender na diversidade deles, no processo dele e ir me transformando. Extrair o melhor de poder cada um. evoluir. Eu acho que é isso. Isso que é uma verdade, acho que vale né? inverter aí, sabe? Tipo, você é espelho da sua equipe. Então, uma equipe que não performa, uma equipe que não evolui, uma equipe que não dialoga, talvez você vai se tornando cada vez mais esse líder com essa visão mais fechada. Acho que é mais por aí. Pô, que legal, cara. Excelente. Vou aproveitar e vou colocar mais uma sobre liderança aqui, então. Só pode cobrar quem ensina, só pode ensinar quem sabe, só sabe quem faz. Só pode... Peraí, repete de novo. Só pode cobrar quem ensina, Tá. só pode ensinar quem sabe e só sabe quem faz. Tá, eu também acho que é mito. Tem várias coisas. Eu acho que aquela ideia do faço o que eu digo, não faço o que eu faço vai funcionar várias vezes na cadeira de gestão. E eu posso te dar um exemplo pessoal. Assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu tenho muita dificuldade em manter estruturado output de reunião, esse tipo de coisa. E eu sempre busquei encontrar pessoas no meu time que pudessem complementar essa falta de habilidade que eu tenho. E o fato de eu não saber fazer ou não ser bom fazendo, não me impede de alinhar com a pessoa expectativas do que eu espero que seja feito, como que eu quero que o material seja apresentado. Então, assim, eu acho que é um mito total. Assim, acho que você pode ensinar sem saber, porque tem muitas formas de ensinar sem ser essa visão sala de aula, eu falo e você escuta. Uhum. Eu acho que você pode cobrar sem ensinar, porque a partir do momento que você contrata pessoas que, em teoria, são profissionais tecnicamente superiores a você, Perfeito. E a gente só evolui se a gente fizer isso, eu posso cobrar que aquele profissional sênior que eu contratei para executar uma determinada ação faça coisas que eu não sei fazer. É por isso que eu contratei um profissional sênior. Né? Então, eu acho que é mito total, os 3 pontos aí que você colocou. É o mestre do guia não definitivo. Guia não definitivo. Claro, isso assim que... É tudo mito, entendeu? Na contramão mesmo. Exatamente. Pô, que legal, cara. Queria agradecer muito você aí por ter participado. Obrigado, pelo teu tempo. Foi riquíssimo, foi uma aula, né? O pessoal que tá nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Né, se quiser fazer suas considerações finais aí, Guilherme, também muito obrigado aí por ter me acompanhado aí como host desse podcast. Fica à vontade, Thiago. Se quiser passar como o pessoal te encontra, fazer mais algum comentário, a palavra é tua. Acho que só agradecer, acho que é um tema que eu gosto sempre de falar, acho que é bacana quando a gente pode trocar. Às vezes eu falo meio demais, mas a vantagem de podcasts é que provavelmente esse conteúdo já foi editado várias vezes até vocês ouvirem, então eu acho que agradecer vocês aí pelo papo, pela conversa, pela oportunidade para a gente falar sobre isso. E dizer aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Guia Não Definitivo, a gente tem lá o nosso site, o guianãodefinitivo.com, a gente tá no Instagram também, tem sempre conteúdo bacana novo lá no Instagram, no LinkedIn, então fiquem à vontade para acompanhar a gente, podem contactar a gente diretamente por lá também. Beleza? Excelente, obragado. Valeu, galera. Sucesso aí, vocês, pessoal, gente. todo mundo que escutou também. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Sales Talk.